Muito boa tarde, meus amigos de todo o Brasil. Boa tarde, bom dia ou boa noite, depende da hora que você está assistindo. Isso aqui é uma gravação. Hoje, quinta-feira, dia em que nós falamos das causas impossíveis. É o pastor Oswaldo, seu amigo de fé, que traz aquela mensagem de fé todos os dias para te manter de pé em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você crer, você vai ver a glória. O que é a glória? Os feitos de Deus. Então, essa pitadinha aqui que nós damos em meia hora, nós mandamos para casa das pessoas, para aquelas pessoas que não podem sair de casa. Você que pode sair de casa, você tem que vir aqui, né, para o meio da congregação dos poderosos. Aí, se você não pode realmente sair, então a gente vai te dar um pedacinho da palavra, vai fazer a oração da fé e prepara lá um copo de água assim, ó, como esse, para você tomar ou dar para o doente. E por falar em doente, deixa eu fazer um convite para todos vocês que sofrem com qualquer tipo de enfermidade. Amanhã é sexta-feira, é dia de libertação. É o dia todo aqui, tá? 9 da manhã, meio-dia, às 17 horas, como também às 19h30. Mas o plantão é o dia todo, tá? Pastor Oswaldo fica aqui na rua Coronel Fernando Prestes, número 36, aqui no centrão de Santo André, ao lado do ministro Alencar, homem experimentado na fé, trabalhando junto no mesmo propósito, para levantar a sua vida, para tirar você dessa situação aí que às vezes você está no tema de hoje. É impossível a minha situação. Eu vou mostrar para você que na Bíblia Sagrada que não tem nada impossível, só depende de você, tá? Você vai aprender hoje que não tem nada impossível, tá? Você vai tirar essa ideia que o diabo colocou aí na sua cabeça, dizendo que tem coisa impossível. Essa situação é impossível. Não é não. Não, para Deus nada é impossível. Assim está escrito na palavra do Senhor. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá? De repente você vai ajudar uma pessoa. Tem uma pessoa aí sofrendo, até numa situação até mais pior do que a sua, mais difícil do que a sua. Você então vai ser o agente que vai compartilhar a bênção dela. Você vai compartilhar esse vídeo com ela e ela vai receber a oração, vai receber a bênção. De repente ela levanta, você foi a pessoa que ajudou ela. Não se esqueça da lei de Deus, que é dando que se recebe. E por falar em receber, deixa eu falar a respeito do nosso ministério. O nosso ministério é o ministério evangelístico, tá? Que evangeliza o mundo inteiro, seguindo aquele mandamento de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Onde é que está isso? Está em Marcos capítulo 16, verso 15. Você dá uma olhada lá, tá? Na Bíblia Católica é São Marcos. Se você entender aquilo ali como mandamento, Deus está chamando você para esse ministério. Não você sair da sua igreja, sair do seu ministério. Não. Está chamando você para ser... está chamando você para o ministério de patrocinador, uma pessoa que vai patrocinar a obra de Deus pelo mundo inteiro. Qualquer país do mundo que você for, chega lá, você ligando o televisor, você vai entender, você vai procurar, você vai achar o missionário, vai achar o show da fé lá. E o melhor de tudo, já com tradução para o idioma daquele país. Tudo isso é um trabalho, meu irmão. Um trabalho gigantesco, que é as pessoas que cumprem esse mandamento. Elas se juntam a nós para fazer então esse trabalho. O que você vai fazer? Aí fixado no Facebook do pastor Oswaldo está as contas da igreja, como também aquelas que o missionário fala lá na televisão, tanto faz. Você vai fazer um depósito uma vez por mês, com aquele valor que Deus colocar no seu coração. Você coloca nessas contas, tira um retrato do depósito e envia para esse WhatsApp que está aí, que é o WhatsApp da igreja. Caso você prefira uma transferência ou um Pix, está aí também a chave do Pix, a mesma coisa. Assim que você fizer a transferência ou o Pix, você compartilha com esse WhatsApp que está aí.
E se você precisar do CNPJ, é o mesmo que o missionário fala lá na televisão, tá? Não é outro. É um só para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Você que é cumpridor dos mandamentos, talvez está faltando isso aí na sua vida, tá? Não fica nessa, eu não vou fazer, porque eu não vou cumprir esse mandamento, porque o meu ministério não cumpre. Não, isso é igual a salvação, isso é individual. Você pode cumprir esse mandamento aí, você vai ver que você está fazendo o que Jesus manda, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora eu quero entrar na palavra com você. Eu quero dar a palavra para você, principalmente para você que diz, né, ou está dizendo que tudo é impossível. Parece que o médico falou que é impossível, o advogado, o juiz falou que é impossível. Agora eu vou provar para você que não tem nada impossível. Abre a Bíblia em Ezequiel, capítulo 37, então essa história que todo mundo conhece, tá? Vamos ver ela aqui espiritualmente. Então diz aqui no capítulo 37, veio sobre mim a mão do Senhor. Quando fala a mão do Senhor, é a presença do Senhor, tá? É a onisciência do Senhor. Então veio sobre ele a onisciência do Senhor. E diz mais, e me disse, e o Senhor me disse, me levou em espírito. Então, olha só, veio a onisciência de Deus, o Espírito de Deus, a presença de Deus veio sobre ele, mas em espírito e não em carne, tá? Em espírito. Ou seja, ele estava numa situação, num patamar assim espiritual. Deveria estar envolvido com a oração, ou estar em jejum, em comunhão com Deus. Então Deus veio em espírito e não em carne, tá? É assim que Deus se manifesta. Não tem se manifestado na sua vida ainda, talvez porque você não tenha andado em espírito, você tenha andado só na carne, andado pela vista, você não tem andado por fé. Acreditando que o amanhã será diferente de hoje, acreditando que Jesus lá na cruz levou suas dores, suas enfermidades, acreditando que o diabo não tem nada a ver com você, que ele não pode colocar nada em você, porque você foi lavado no sangue do Cordeiro. Tentação todo mundo tem, mas tentação é uma coisa, condenação é outra. Se condenado a uma doença aí, condenado a uma miséria, condenado a uma dívida, isso aí é outra coisa, não tem nada a ver com tentação. Tentação é uma coisa, condenação é outra, mas outro dia a gente fala sobre isso, que o assunto hoje não é isso. Então vamos lá, o assunto diz assim o seguinte hoje, e o Senhor me levou em espírito, e não em carne, não em vista, levou em espírito, e me pôs-me diante de um vale que estava cheio de ossos secos. Então o Senhor levou ele em espírito, ele vendo as coisas em espírito, e colocou ele no meio, num vale onde tinha tido uma guerra há muitos anos, tinha tido uma guerra violenta e tinha morrido muitos soldados, mas muito mesmo. Aí a erosão, o tempo, aqueles ossos estavam sequíssimos, não tinha mais nada, não tinha carne nem pensar, músculo nem pensar, não tinha nada. Então, mas ele estava ali em espírito, ele estava enxergando as coisas em espírito. Você vê que quando se vê as coisas em espírito é diferente de quando se vê em carne, com os olhos carnais. Então diz aqui a outra parte, né? E me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. Dá uma voltinha aí e vê quantos ossos secos tem aí. E ele então deu uma volta vendo aqueles ossos secos. E era muito numeroso, estava ali sobre a terra, estava no meio do vale e estava todo sequíssimo. E o Senhor então me disse em espírito, filho do homem, poderão esses ossos viver? Interrogação. Se ele tivesse na carne, ele ia responder que não. Mas como ele estava em espírito, e quando você está em espírito é porque você está com Deus, e quando você está com Deus não tem nada impossível, então ele vai e declara, tu sabe, Senhor. Meu irmão, Deus sabe de todas as coisas. Por quê? Porque ele criou todas as coisas.
Ele formou todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, e Ele faz todas as coisas em espírito, e não em carne, em vista física. Então o rapaz foi muito inteligente, o rapaz estava em espírito. Se ele tivesse em carne, ele respondia outra coisa. Ele estava ligado com Deus, ele estava em espírito. E ele disse então: tu sabes, Senhor, ou seja, tu sabes de todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas. Então ele respondeu: então o Senhor me disse, então profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Acabou. Não tem mais o que falar, meu irmão. Acabou. Quando você está em espírito, e Deus então chega até você em espírito, Ele vai falar isso para você. Ah, essa causa é impossível? Ele vai falar: fala que não. Ouça a voz do Senhor. Só pode se ouvir a voz do Senhor em espírito. Em carne não pode se ouvir. Então, em espírito, eu não vou seguir aqui porque nosso tempo acabou, mas seguindo aqui, você vai ver que ele vai dizer: ossos secos, ouve a voz do Senhor, que é o versículo seguinte. Ossos secos, ouve a voz do Senhor. E os ossos ouviram. Tudo porque ele estava em espírito. Meu irmão, se a sua causa é impossível, se o seu problema é impossível, entre em espírito. Não fica aí olhando pelos olhos da carne, não fica aí dando ouvido à voz do advogado, à voz do juiz, à voz da mulher, à voz do patrão. Não. Entra em espírito, se consagra, fala com Deus, entra no jejum, começa a ler a Bíblia, entrega os seus caminhos a Deus e abre o jejum e entra em oração e peça para Deus abrir a sua visão, que você vai enxergar no mundo espiritual. E quando você enxergar no mundo espiritual, Deus não tem outra coisa a fazer. Por quê? Porque aí você se iguala a Ele. Você está enxergando no mundo espiritual como Ele se enxerga as coisas no mundo espiritual. Aí qual foi a resposta que Deus disse para ele? Deus disse para ele assim: então fala. Profetizar é falar, tá? Então fala. Fala para esses ossos secos viver. E não é que ele falou? E não é que os ossos secos ouviu a voz dele? Ele disse: ouve a voz do Senhor. Só que a voz do Senhor estava sobre a voz dele. Mesma coisa do passado. O Senhor colocou a autoridade dele na voz dos profetas. E os profetas faziam as maravilhas que faziam. Colocou a autoridade dele na voz dos discípulos. Os discípulos faziam o que fazia. Colocou a autoridade dele na voz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fazia o que fazia. Então a mesma coisa aqui. Ah, Deus mudou. Não. Malaquias capítulo 3, verso 6. Depois se dá uma olhada lá. O Senhor diz: eu, o Senhor, não mudo. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ah, a sua causa é impossível, parece impossível. Entra em espírito, ou seja, entra numa consagração, entra numa comunhão com Deus, fique ligado com Deus, entra em jejum, renuncia tudo que diz que é pecado, tudo que não presta, que Deus vai abrir seus olhos, você vai ficar numa visão espiritual, e nessa visão espiritual você vai dizer para aquele negócio, aquela coisa que você acha que é impossível, ou tal coisa, você tem que dizer, você tem que falar, porque é a própria voz de Deus. Você vai dizer tal coisa, vamos dizer que seja uma doença que está aí no seu organismo, ou no organismo de alguém da sua família. Você vai dizer: doença, ouça a voz do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai embora da vida dele, ou da minha vida, ou de quem quer que seja. Meu irmão, pode ter certeza, nada lhe será impossível, mas isso você estando em espírito. Então não tem nada impossível. Você estando em espírito, você está com a autoridade da voz de Deus, a autoridade da voz de Deus que está na sua voz. Nada deixa de ouvir a voz de Deus. Lá em Isaías capítulo 43, verso 13, está dizendo exatamente isso aqui que eu estou te falando. Exatamente isso que eu estou te falando. O Senhor disse: quem poderá escapar da minha mão? Então, se a autoridade dele está na sua voz, quem poderá escapar? Não vai poder escapar. Se é uma doença, não vai escapar, você vai destruir ela. Se é uma dívida, você vai destruir ela. Ou seja, qualquer coisa você vai destruir. Por quê? Porque a voz de Deus
a autoridade do Senhor está na sua voz quando você começar a andar em espírito. E andar em espírito não é andar vendo coisa aí não, é andar em comunhão com Deus, andar de acordo com a palavra de Deus, respeitando todos os preceitos, todas as leis do Senhor. Isso é andar em espírito, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pega lá seu copo com água, vamos fazer oração na água agora, que é para a glória do Pai, a glória do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, aqui na minha mão está um copo de água, Pai, e eu quero abençoar essa água. Eu quero dizer que essa água está com a bênção do Senhor. Estou pedindo ao Senhor, coloca nessas águas todo o teu poder e toda a sua virtude, Pai. Para quando nós tomar dessa água, nós tomar de um remédio feito com as próprias mãos do Senhor. Com muito temor, toma desse remédio. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, agora eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Ela já entendeu que não tem nada impossível quando ela entrar em espírito, Pai. Quando ela andar em espírito, que quer dizer em comunhão com o Senhor, de acordo com o Senhor. Deus, eu invoco o teu nome para desfazer toda essa obra do diabo, porque assim está escrito: o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E agora eu vou usar a autoridade que há na sua voz para desfazer essas obras das trevas. Eu levanto a minha voz contra esse câncer, contra essa causa que diz que é impossível, contra essa injustiça que está fazendo com essa pessoa, contra essa doença maldita que está aí no organismo dela, contra esse problema que está na família, esse tranca-rua, esse enxuto-lodo, esse câncer que está aí, essa depressão maldita que está aí, esse problema que está aí, em nome de Jesus, eu te digo, vai embora, desaparece. Eu não estou pedindo, eu estou mandando, eu estou te expulsando, pelo poder que há na palavra de Deus, pela autoridade que há no nome de Jesus. Eu digo a todos vocês, demônios, sai da cabeça dessa moça, desse homem, dessa mulher, ou o espírito da depressão bipolar ou não, ou o espírito que está aí com essa inflamação, com essa infecção, com essa coluna dobrada aí, você entortou ela aí, ela está em cima de uma cama, numa cadeira de roda, pela autoridade que há no nome de Jesus. Eu digo a toda entidade, sai da vida dessa pessoa, vai embora, desaparece, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você então, levante as mãos para o céu e comece a agradecer a Deus, do jeito que você sabe. Você não tem que imitar ninguém. Do jeito que você sabe, você começa a agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te agradecemos, sabendo que o Senhor já fez todas as coisas. Basta nós entrar em espírito com o Senhor, que as coisas se tornam vulneráveis para nós como para o Senhor. O que é um câncer para o Senhor? O que é um osso seco para o Senhor? Nada. Assim é conosco, porque somos sua imagem e sua semelhança. Queremos abençoar a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com a tua graça, nós te agradecemos e agora todos juntos, vamos para a volta da vitória, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom, minha irmã. Deus faz as coisas que nós não podemos fazer. Ele é maravilhoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele pode todas as coisas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acredita, a sua causa não é impossível. É o diabo que está te enganando. Mas ele estava te enganando. A partir de agora, não engana mais. Vamos para a volta da vitória. Tá difícil de sair a volta da vitória ali, né? O rapaz se atrapalhou lá, tá difícil de sair a volta da vitória. Não tem problema, fica para outro dia, né? Amanhã a gente volta em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração agora para todas as pessoas, todas as famílias, independente da sua classe social, do seu credo religioso, porque é obrigação do profeta. Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti agora,
Abençoa todas as famílias, Pai. Cristã ou não, mora na melhor casa, no melhor apartamento, mora lá debaixo da ponte. Tem uma influência na sociedade ou não tem influência nenhuma. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos, e vai ser. O Senhor vai tocar nessa pessoa, e essa pessoa vai ser salva. Pelo teu poder, eu abençoo todos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, fiquem todos com Deus. Amanhã nós voltamos com a libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na graça de Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Graças a Deus por isso. Em nome do Senhor Jesus. Porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não virem nele crerão. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai me usar. Nosso Deus fará. Lá, 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 lá. A fé é o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê. Porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não virem nele crerão. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai me usar.